Olá, meus queridos, minhas queridas, que bom estar com vocês mais uma vez, falando sobre amor, espiritualidade, arte, cultura, falando sobre a vida, acima de qualquer coisa sobre a vida. E hoje eu trago um convidado muito querido, um astrólogo já renomado, tarólogo também, e é terapeuta sistêmico com PNL, cuja expertise se concentra no campo do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Então vamos conhecer aqui mais um pouquinho desse querido Marcos Mateus. Bem-vindo, Marcos. Olá. Marcos Mateus. Marcos Mateus, dupla sertaneja. O dupla sertaneja não só. Sim, isso mesmo. Bem-vindo, obrigado pela disponibilidade, que eu sei que você veio com uma certa dificuldade, já veio do aeroporto direto para cá. Sim. Mas que coisa boa, né? Você está conosco para falar sobre isso. Astrologia é um assunto bastante batido hoje, porque infelizmente a pessoa faz ali um cursinho e se diz astrólogo, falava sobre isso há pouco, né? E a gente acaba ficando assim, fala, tá, né? Acaba desacreditando um pouco uma coisa maravilhosa, uma coisa linda, né? Porque essas presepadas todas que estão acontecendo por aí. Sim. Fala um pouquinho sobre essa responsabilidade hoje da astrologia, sobretudo num país como o nosso, que é extremamente espiritualizado. Sim. O meu casamento, né, o meu início na astrologia foi há 11 anos atrás, quando eu tinha passado por uma desilusão amorosa como um bom canceriano. E aí eu usei o estudo da astrologia, né? Eu fui fazer o meu mapa astral com quem foi a minha professora da época. E aí aquilo foi me encantando porque, além de ser o universo desse movimento de autoconhecimento, eu olhei para a astrologia naquele momento, há esse tempo atrás, como um lugar de não ficar refém, por exemplo, do que a gente vê hoje, e me corrija se eu estiver errado, que é a questão das muletas. Então, se eu passo por uma situação, é o meu terapeuta que vai resolver tudo para mim, é a responsabilidade do meu terapeuta e esse caminho que às vezes a gente faz como seres humanos de achar que o outro vai dar a solução para os nossos problemas. Então, o meu início na astrologia foi muito nesse lugar de me autoconhecer e me autoentender. E aí eu comecei a trabalhar, né, porque eu trabalhava com moda, uma área completamente diferente. E aí eu fui me desenvolvendo dentro da astrologia, pegando gosto, achando o estudo em si, a filosofia, os cálculos matemáticos, os trânsitos fascinantes e o quanto aquilo era muito verdadeiro, até na minha própria interpretação de mim mesmo. E aí, óbvio, que comecei a fazer o curso, enfim, a estudar, e aí tinha que apresentar mapas de outras pessoas. Então eu comecei fazendo da minha mãe, de irmão, de colegas, enfim. E aí foi que a paixão surgiu e aí eu fiz a transição de carreira na pandemia, onde eu encerrei completamente a moda e mergulhei de cabeça no universo do autoconhecimento. Não é uma jornada fácil, né? Não. Eu estudei astrologia há muitos anos atrás, há mais de 30 anos, e na época havia uma movimentação muito grande, porque eu digo que são cíclicos, né? Sim. Esses picos da espiritualidade. Sim. Então eu estudei astrologia nos anos 90, comecinho dos anos 90, final dos anos 80. Que incrível. E é incrível, eu me apaixonei pela astrologia, não é uma coisa que eu faça, eu raramente faço mapa astral para alguém, é quando tenho tempo para isso, você sabe que as pessoas pensam que é uma brincadeira, né? Não. E na época era tudo na régua ainda, né? Não existiam os computadores, sim. Era tudo na régua. Mas é fascinante, né? Sim. A história da astrologia é fascinante. Você já se aprofundou bem na história da astrologia? Eu não voltei, eu estou lendo alguns livros ainda para entender o contexto desde a Mesopotâmia, lá de trás, mas eu caminhei um pouco, talvez até para as outras formações que eu fui tendo, em PNL, em constelação familiar, enfim. Eu fui caminhando muito para o lugar do psíquico mesmo, sabe? Sim. Do entendimento do agora, do movimento do agora. Até mesmo minha professora, que é a Mara Muniz, que é uma astróloga também conhecida, ela falou, nossa, você interpreta de uma forma muito diferente da qual ela começou, porque ela também é da época de fazer no compasso, todos os risquinhos. É outra história. Que ela falava que aquilo era muito sofrido, assim, era muito desafiador, porque não podia errar o grau, enfim. E hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, ajudando. Então eu fui unindo, na verdade, eu uni a astrologia
a PNL, a constelação familiar e, claro, esse canal que a gente tem com a espiritualidade, que é o que eu falo, a gente nunca faz uma leitura ou qualquer que seja a ferramenta que a gente está usando sozinho, né? Você escapou das tábuas, das efemérides, escapou de tudo aquilo, né? Não, das efemérides eu ainda sigo bastante, as outras já nem tanto. Mas sabe uma coisa que eu tenho percebido, Ivan, e me corrija também se eu estiver errado, nesses últimos 4, 5 anos, né, até um pouquinho antes da pandemia, eu percebia que as pessoas estavam muito imediatistas. Então elas queriam tudo para ontem, o resultado do agora. Eu não quero saber o que aconteceu lá atrás, eu quero saber o que aconteceu ontem, o que vai acontecer amanhã e na semana seguinte, etc. Então eu uso muito a efemérides nesse estudo de trânsitos. Sim. Então, olha, você está passando por esse trânsito agora, daqui um mês, 20 dias você vai passar por isso, e assim sucessivamente. Porque eu fui identificando que as pessoas não queriam, não todo mundo, claro, mas a grande maioria preferia saber o do agora. Ah, eu não quero saber o que a minha mãe passou no 5º mês da minha gestação. Eu quero saber o que está acontecendo na minha vida agora. E ainda sinto muitas pessoas chegando com essa necessidade do agora e ir para frente. O para trás, depois eu volto. E aí, automaticamente, como os trânsitos são muito assertivos, porque é cálculo matemático, Claro. aí as pessoas fazem o estudo da revolução, dos trânsitos, e aí depois elas voltam. Não, agora eu quero entender onde que tudo começou. No tarô eu gosto de falar sobre passado, porque né, pro futuro é qualquer coisa, né? Sim, Agora o passado já aconteceu, a pessoa tem que ter uma base. uma base, né? Então quando você fala de passado e do presente, a pessoa fica mais confiante Sim. no futuro. Sim. Não existe futuro, né, gente? Futuro é algo que você constrói. Então, o único motivo de tudo que a gente faz, e corrija agora você se eu estiver errado, mas dentro do meu trabalho espiritual, tudo que a gente faz é no sentido de que a pessoa que está sendo consultada, né, o consulente que está te consultando, ele tem que ter uma chance de mudança. Sim, sem dúvida. Então não existe nada fixo, né? Sim. Tudo é mutável. Sim, exato. Concordo plenamente. Inclusive, concordo muito nesse ponto de vista, e a psicanálise explica, né, e outras ferramentas, enfim, do quanto a nossa realidade de fato é criada primeiro na nossa mente. A gente pode criar uma realidade ótima, um trabalho novo, um relacionamento extremamente prazeroso, uma vida próspera, como a gente pode criar dificuldade, escassez, sofrimento e às vezes psicossomatizando alguma mágoa, algum ressentimento até chegar em uma questão física de saúde, né? Com certeza. A psicanálise você já citou algumas vezes, eu sou psicanalista, estudei Que psicologia ótimo. e eu trago muito ela para os arquétipos, para a visão arquetípica do tarô. Eu digo que eu não sou cartomante, eu sou um oraculista, né? Respeito os cartomantes, Sim. beijo para todas vocês, Sim. mas eu não faço isso. O meu trabalho é oráculo no sentido de autodesenvolvimento. Sim. Então, mas você tem a questão da PNL também, que é também um processo de mudança de paradigma, de mudança Sim. de processo. Hoje você casa isso tudo, você usa PNL dentro da astrologia, você faz um link, como é que funciona isso? Eu fiz um mix, eu diria, de tudo, né? Algumas pessoas até me questionaram, outras entendem, outras falam que não é muito legal, enfim, eu respeito, porque é a Claro. opinião de todo mundo e é o canal de espiritualidade E de guarda todo para mundo. elas, né? Porque você vai fazer o que tá no seu Exatamente. coração. Se tá funcionando e tá dando certo, né? Mas, por exemplo, a própria tiragem, quando eu vou fazer uma tiragem do tarô, eu tiro 12 cartas como se eu estivesse olhando um mapa. Sim. Então eu pego as 12 casas do mapa, não levo em conta planetas, pego só as 12 cartas, tiro Sim. ali e faço uma interpretação. Então eu uso, por exemplo, um mix. Na leitura do tarô, eu uso uma base de astrologia na tiragem. Depois as questões de perguntas e respostas, enfim. No atendimento terapêutico, eu misturo a base da psicanálise, que são os desejos, que por Sim. mais que a pessoa às vezes fale que não quer, mas enfim, tá ali no inconsciente, somado às crenças limitantes que a gente traz de ancestralidade, de família, daquilo que a gente ouviu como infância, de traumas que a gente viveu ao longo da vida, e aí reprogramando essa mente, desconstruindo aquilo que a gente passou a acreditar pelo que ouvia dos nossos pais ou da própria sociedade e construindo uma crença nova, uma possibilidade de mudar aquele futuro. Então sim, eu vou fazendo todo esse casamento, esse link, porque eu acredito muito, Ivan, e me corrija se eu estiver falando uma grande besteira, todas as ferramentas levam para um
caminho muito único que é o do se autoconhecer. E quanto mais a gente se conhece, eu percebo que mais a gente tem camadas ainda para se conhecer. Com certeza. Uma das coisas que eu trago da astrologia é que todos nós nascemos com ferramentas para se desenvolver, para melhorar, e todos nós trazemos as pedras para serem removidas. Sim. Todos nós. E nem sempre as pessoas que têm muitas pedras a serem removidas têm uma vida mais difícil. E nem sempre as pessoas que têm 1000 ferramentas fantásticas têm uma vida fantástica. Sim. Não é? Sim. Porque quando a pessoa entra no processo da dor é minha, a dor é de quem tem, acabou. Exatamente. Ela pode ter o melhor mapa astral do mundo e vai ter uma caca de vida. Exatamente. Como também eu acredito muito, e já vi muito isso em várias situações comigo e com outros profissionais, acredito que você já tenha passado por isso também, que é a questão, às vezes, do consulente ou da pessoa que vem se consultar com você, seja pelo oráculo, seja por alguma outra ferramenta, e aí ela vem para ouvir o que ela quer. Ah, sempre. Não quer entender que a responsabilidade é dela, que ela pode mudar, que ela tem um percentual de responsabilidade naquele efeito cascata para algo que talvez ela não desejava ou ela não queria conscientemente, mas que co-criou ali naquela situação. E eu percebo que algumas pessoas simplesmente elas querem se isentar de qualquer culpa. Eu não tenho problema, não é isso, ai, não gostei da sua leitura, não venho mais. É porque ela quer confirmação, né? Sim. Eu sou maravilhosa, eu sou maravilhoso, eu sou incrível. Isso. Eu maltrato as pessoas, mas tudo bem, né? Não me chame atenção. Enfim, a pessoa vai trabalhar, eu sou maravilhosa, né? Você é maravilhoso, você é maravilhosa, com certeza, porque você é um filho, uma filha de Deus. Sim. Mas se você não conhecer as tuas sombras, querido, você não vai encontrar a tua luz nunca, porque você tem que conhecer a tua sombra para ver a luz, né? Exatamente. E esse ver a sombra hoje, quando todo mundo tem tantos direitos e nenhuma obrigação. Sim, sim. E eu percebo também, isso até fiz uma autoavaliação, o quanto talvez eu fugi de algumas sombras que eu precisava de fato vivenciar, de quando criança, de separação dos pais, de uma carência às vezes de buscar no outro uma solução dos meus problemas, a felicidade. E o caminho da sombra, ele é doloroso, porque é você se enxergar sem o ego, sem o filtro, sem achar que o outro é o culpado, e não que não existam pessoas que contribuam para você acessar a sua ferida, a sua dor, enfim, a sua sombra, mas é um caminho desafiador, mas como você disse, é um caminho também que, pós você passar por ele, a luz é muito maior do que qualquer coisa, sem dúvida. Com certeza. As pessoas hoje vivem, né, com a unha afiada para a ferida do outro. Sim. E se o outro permitir que essa ferida seja aberta, né? Sim. Porque tem uma coisa, sabe, querido, eu não creio que você possa pegar a sua unha e enfiar na minha ferida. Sim. Sou eu que pego a sua mão e falo, me dá aqui. Eu vou pegar a sua unha e vou esfregar na minha ferida. Então, você colaborou com a unha, mas eu permiti. Não é isso? Sim. É por isso que o meu trabalho, basicamente, é em cima do perdão. E é o que nós vamos, né, conversar daqui a pouquinho, logo depois de um pequeno intervalo, nós voltamos. Então, Maravilha. Até agorinha, não saio daí, hein? Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarô pode mudar a sua vida? E muda. Nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores que fala sobre essa questão de cair e subir, não é? Que todos nós temos quedas na vida. O importante é saber como subir rapidamente. Então, esse curso dos 22 arcanos maiores que eu estou oferecendo a vocês por um preço muito legal e de fácil acesso, de fácil entendimento, ele traz dicas, ele traz insights de como você se recuperar rapidamente. Não importa em que situação você esteja, não importa se é emocional, se é material, se é espiritual, os 22 arcanos trazem tudo sobre passado, presente e futuro. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que você deve fazer para mudar esse futuro. Basta você entrar na minha bio e você terá todas as informações. Olá, estamos de volta com esse bate-papo super gostoso aqui. A gente fica rindo porque a gente conversa no intervalo, então a gente fica rindo depois. Mas, gente, com esse papo com o Marcos Mateus,
o astrólogo, o tarólogo, né? E também terapeuta sistêmico em PNL, sempre um trava-línguas. Creio que a grande dificuldade das pessoas é o auto-perdão E o e o perdão ao próximo. outro, ao Sim, próximo. Sim, Como é difícil o perdão às vezes, né? sim. A gente estava rindo aqui nos bastidores, justamente por isso. E aí eu acho que se a gente vai além do perdão, Claro. a gente entende as sincronicidades do universo e os recados que vêm de todas as formas. Então, te agradeço pelo que você falou. E eu percebo também até quando eu comecei a estudar, né, a formação em constelação familiar, né, as leis do amor de Bert Hellinger, enfim, tudo isso. E o quanto quando a gente vai para o não perdão, para o julgamento, para a exclusão, para não quero lembrar, eu quero deletar alguma situação, algum membro da minha família ou alguma relação afetiva, enfim, uma situação que eu vivi de mágoa ou traumática, é mais fácil às vezes a gente excluir, é mais fácil às vezes a gente colocar embaixo do tapete, é mais fácil a gente fazer uma série de saídas, de válvulas de escape, do que a gente de fato perdoar. E é como você falou, o auto-perdão, eu acho que ele ainda, ou ele é a ferramenta mais transformadora, na sequência do perdoar o outro, ou vice-versa. Porque eu acho que quando a gente tem o entendimento da nossa responsabilidade, como você falou, o outro pode vir com a ferramenta para me machucar, mas eu vou lá, pego a mão do outro e trago para me machucar. Então tem uma responsabilidade sempre muito grande de nós mesmos com a nossa vida e de nós darmos espaço ou poder para o outro fazer isso com a gente, quer a gente permita ou não. Então, eu acho que quanto mais a gente se perdoa ou se auto-perdoa, fica mais fácil ainda o entendimento para perdoar o outro. E não às vezes num lugar de narcisismo, primeiro eu e depois o outro. Mas eu acho que às vezes a gente perdoa o outro e não se perdoa, aquele sentimento ainda vai ficar ali movimentando. Então, me corrija se eu estiver falando uma besteira, mas eu acho que o caminho para perdoar o outro começa primeiro a gente se perdoando. Sempre. Porque, primeira coisa, a gente tem que pensar, meu querido, é que quando você coloca uma cascavel dentro de um saquinho de veludo, ela não se transforma num bichinho de pelúcia. Exatamente. Ela é uma cascavel, você sabe o que ela é. Sim. Né? E outra coisa que eu aprendi, eu abençoo até as pedras que eu chuto, porque elas são minhas mestras. Sim. São minhas professoras também. Sim. Então, dentro disso, quando eu entendo que eu vi que tinha boca de jacaré, dente de jacaré, estava na lagoa com um rabo enorme, fui eu que quis transformar aquilo num coelhinho. Sim. Mas era um jacaré. Então, quando a gente entende isso, a gente passa a perdoar. Porque o jacaré não se joga no seu colo, você vai lá buscar ele na lagoa. Exatamente. Não é? Assim como a cobra no saquinho. A cobra no saquinho. E a pessoa nunca disse que era diferente. Sim. A gente que fantasia, a gente que idealiza. A gente que idealiza, porque a pessoa nunca disse que era diferente. Sim. Né? Às vezes eu falo para as pessoas em consultório, eu falo, gente, olha, 98% das pessoas que te magoam não sabem que magoaram. Não tem noção. Não. Por isso que elas seguem a vida e na maioria das vezes quem foi o magoado ou a magoada sofre anos por aquilo. Trava a vida ou as áreas da vida e não entende que, tipo, tudo é uma ferramenta. E tudo é a gente que busca acessar aquilo como um aprendizado. E os verdadeiros mestres, né? Exatamente. Os algozes são os verdadeiros mestres. Por isso que não existe algozes, né? Exatamente. É dolorido aprender isso, gente. Como dói aprender isso. Dói. Mas são essas pessoas que a gente acha, que a gente crê que nos magoaram, são os mestres. Porque não tem mestre aqui na Terra, né? Mas digo assim, são os professores, são aqueles que a gente vai aprender a partir de como agir. Sim. Ou mergulhar, né? Sim. Como é que esse PNL ajuda nesse sentido de você entender assim, não sou vítima. Comigo não. A PNL, ela vem muito desse processo do nosso psíquico, né? Dessa parte neurolinguística da nossa mente, daquilo que a gente vai, eu digo que é construindo tijolinho por tijolinho.
Então, eu ouvia isso quando era a infância, depois eu passei por isso na adolescência e sempre a gente vivenciando a experiência, né? O outro traz a ferramenta e a gente que usa ela como a gente acredita ser necessário ou importante. E aí aquilo vai se construindo, às vezes para a gente potencializar as nossas qualidades, a gente potencializar a nossa autoestima, a gente potencializar todas as nossas capacidades como seres humanos na área profissional que a gente decide escolher, ou nos relacionamentos afetivos em geral, com família, e também as nossas crenças de diminuição, de insegurança, de ninguém me vê, ninguém me ama, da escassez financeira, enfim, de todos esses movimentos. E a PNL vem justamente para identificar a origem dessa construção e fazer o efeito dominó. Então a gente tem algumas reprogramações neurais e mentais que a gente vai trazendo através da fala. Alguns usam a hipnose, outros não usam a hipnose, fazem isso de uma maneira consciente, mas ambos têm o mesmo resultado, que é literalmente trazer para essa consciência através da fala ou através da escuta que nós somos responsáveis para desconstruir aqueles tijolinhos que a gente mesmo colocou ou apenas remodelar. Eu construí dessa forma, então agora eu quero reconstruir assim. Reconstruir assim. Eu faço um processo de regressão quando a pessoa está com uma questão muito difícil, que tem coisa que realmente não tem como consertar. Sim. Tá? Existem coisas que não tem como consertar. É você entender o que aconteceu e seguir a vida. Né? Sim. A pessoa que sofre um abuso na infância, como é que se conserta isso? Sim. Tá? Primeiro porque não está quebrado. Né? O que aconteceu ali, aconteceu. O seu corpo, hoje você tem 30 anos, 20 anos, nem o seu corpo é mais o mesmo. Já foi embora, já foi todo transformado. Mas fica aquela lembrança. Então, é construir um muro mesmo aqui e deixar tudo para lá. Né? Isso muitas vezes parece uma coisa fantasiosa, mas quando a pessoa entra nesse processo, ele é libertador. Muito. Ele é libertador. Quando a pessoa fala assim, opa, peraí, quem está me prendendo sou eu mesmo. Sim. Não existe gaiola lá fora, existe? Não. Existe gaiola aqui dentro, né? A gente que vai criando essa jaula, essa gaiola. Eu digo que a porta sempre está aberta. A gente que escolhe ficar dentro ou sair para voar. E é muito interessante, Ivan, quando você coloca essa questão, por exemplo, como você trouxe do abuso, e a gente entender que não necessariamente a pessoa precisa excluir aquilo, como ela também não precisa relembrar o tempo todo. Exato. Mas ela pode olhar para aquilo, através da regressão, acessar aquilo, se auto-perdoar ou perdoar a situação, independente de como foi, da maneira que foi, mas deixar aquilo ali para que ela possa seguir essa vida com muito mais leveza, para ela mesmo. Perdão muitas vezes é se colocar no lugar daquilo que a gente acredita ser o agressor e pensar o que levou aquela criatura a tomar aquela atitude. Sim, sim. Tem um documentário acho que é da BBC de Londres, se eu não me engano, mas está no YouTube, que chama Humano. Eles rodaram o mundo todo perguntando para as pessoas o que era amor. E por que eu estou fazendo esse link com a questão do perdão? Porque eles entrevistam um cara que está em uma penitenciária e aí ele começa a contar que ele apanhava do pai com tudo que o pai encontrava. Então era com cabo de aço, com pedaço de madeira, enfim, com fio, com tudo que o pai encontrava, batia nele. E sempre que o pai batia, conforme o pai ia batendo, ele falava que aquilo era uma demonstração de amor. Então, quanto mais ele aguentasse, mais ele amava o pai. Desde criança, ele cresceu entendendo que o amor tinha essa medida. E aí, quando ele começou no relacionamento com a mulher dele e com a filha, enfim, ele chegou no nível de bater tanto que ela veio a óbito. E a pessoa que perdoou ele foi a sogra, quanto ele já estava na penitenciária. Porque ela falou, eu não te julgo, porque você aprendeu dessa forma. Então, se eu te perdoar, eu vou te ensinar o que é amor. Exatamente. É uma grande lição de amor. É uma grande lição de amor, porque a pessoa só dá aquilo que ela tem. Claro que nós temos a obrigação de melhorar um pouquinho. Sim, né? 1% Porque todo dia. Porque cada geração tem que ser melhor, mais instruída, mais humanizada do que a anterior. Né? Seria bom
que cada um conseguisse ser melhor pai do que teve, melhor mãe do que teve, né? Porque é sobre isso a vida também, Sim. né? A gente, nesse processo de evolução, mas o que acontece é que muitos vão devolver, às vezes até ampliado, aquilo que receberam, no desamor, por exemplo. Sim. No desamor, por exemplo, né? E num processo onde todo mundo terceiriza tudo, fica muito complicado, né? Sim. Porque quando vem nos procurar, já vem com aquele peso, né? Aquela coisa, fala assim, me ajuda. Mas você quer ajuda. É. Você quer olhar para a dor, você quer olhar para essa situação, você quer assumir a sua responsabilidade perante a isso, que é um grande ponto, porque a partir do momento que a pessoa aceita que ela contribuiu para aquilo, que ela também é responsável, consciente ou inconscientemente, fica mais fácil ela entender e acessar o perdão, o amor, enfim. Olhar para fora é sempre muito mais fácil do que para dentro, né? Muito. É por isso que as pessoas julgam mais do que se analisam, né? Exatamente. Porque é mais fácil, né? O outro fez isso, a culpa é do outro, o outro me tratou dessa forma. Tá, mas eu me coloquei onde pro outro me tratar dessa forma? Porque a pessoa às vezes não te prometeu nada mais que aquilo, né? Exatamente. E se você fez expectativas, adivinha? Né? Só lamento, né? Expectativas, não. A gente deve esperar da vida experiências. Se você quer simplesmente refrescos, mergulhe numa piscina gelada. Exatamente. Você vai se refrescar bastante, porque a vida, muitas vezes, é espinho mesmo, é pancada, é pedrada, é paulada, Sim. porque a gente faz esses contratos, né? Sim. Muitos, vários. A gente faz esses contratos. Quando você pega dentro da astrologia, você vê lá a história, né? Principalmente se você pegar, eu não gosto muito, mas a questão kármica, né? Sim. É bem pesada. Querido, suas redes sociais, o tempo é tão curtinho aqui. Minhas redes sociais é Marcos Mateus, tudo junto. Marcos normal, Mateus com 2 T's, H e 2 S no final. Todas as redes sociais. Todas as redes Repete. sociais. Marcos com O e Mateus com 2 T's, H e 2 S no final. Querido, foi um prazer imenso, Prazer imenso. ter você aqui. Muito obrigado viu? pelo convite. Gratidão por ter vindo. Gratidão a vocês que estão nos acompanhando até agora, né? Vamos lembrar sempre, né? Vamos olhar um pouquinho para dentro, porque daí a gente compreende mais o que está fora. Que a luz esteja com cada um de vocês, hoje sempre de uma forma especial. Um beijo no coração e namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Até semana que vem.